Governador, eu só queria te fazer uma pergunta seguinte. 2006. Isso. Vou falar assim, a minha análise política da época, minha análise política, assim, de quem, digamos assim, daquele que observa ali, fica vendo. 2002, você ficou em terceiro lugar. Para presidente da República. Fiquei a 1,5 ponto de José Serra. Se tem mais uma semana, eu passava. Aí chegou em 2006, o Lula vinha sangrando do mensalão, o oponente dele era o Alckmin, que, assim, ali ele não tem aquela não tem aquela expressividade política de debate, tanto que, e você já tinha vindo como terceiro lugar. Ou seja, naquela época eu falei assim, cara, o garotinho vai levar. Porque ele tira o eleitor do Lula. E no debate, pô, ainda mais o Lula vindo fragilizado com a história do mensalão. E aí aconteceu que te tornaram inelegível. Não. Não? O que aconteceu que você não disputou a eleição? Eu ganhei as prévias do PMDB. Porque o estatuto do PMDB previa prévias. Eu ganhei as prévias. Houve um recurso assinado pelo senhor Gedel Vieira Lima, Jader Barbalho, José Sarney e mais um outro da cúpula, Renan Calheiros, da cúpula do PMDB, que queria apoiar Lula para que fosse realizada uma convenção, que as prévias não teriam validade. Pegaram um ministro do STJ, num dia de sábado à tarde, ele dá uma canetada anulando as prévias e dizendo que o que valeria era o resultado da convenção. Armaram. Entendeu? Era a cúpula, eles tinham a maioria dos delegados. Na prévia, votavam todos os filiados. Na convenção, só votavam os delegados de cada estado. Nas prévias, eu só perdi em um estado, o Rio Grande do Sul, para Germano Rigoto. Aí eu não pude ser candidato. E aí, depois disso, entraram com uma campanha violenta para me descredibilizar, desmoralizar, tudo porque, no ano de 2002, na FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, os candidatos foram convidados, Garotinho, Serra, Ciro e Lula, para assinar um documento que depois se chamou de Carta aos Brasileiros, que era o compromisso de manter a política econômica que hoje enriquece os bancos e quebra o país. Ciro assinou, Serra assinou e Lula assinou. Chegou a minha vez, eu disse, eu não vou assinar. Não quero enganar vocês. Eu sei que essa política que vocês querem de meta de inflação, superávit primário e câmbio flutuante, isso vai concentrar cada vez mais riqueza. Eu quero uma auditoria da dívida, porque com uma auditoria eu vou alongar o prazo dos títulos e vou descobrir muita coisa que não tem que ser paga. É a mesma coisa que no Estado. Não. Você pode contar a história? Aí eu passei a ser o cara que... Problemático. Esse cara aí não é confiável. Imagina, se ele ganha eleição e quer fazer uma auditoria. Vou te dar um número aqui. O orçamento do Brasil, aprovado para esse ano, 5,8 trilhões de reais. 5,8 trilhões de reais. Sabe quanto vai gastar com saúde, educação, com BPC, Bolsa Família? 800 bilhões. Sabe quanto vai gastar só para pagar juros e amortização da dívida? 1 trilhão. 1 trilhão. Para Itaú, Bradesco, Santander, que são os donos dos maiores papéis. E os fundos de investimento. O Brasil é uma mamata. Viver de juros, como se vive hoje, mas é uma mamata. Agora, Lula, ele criou o Bolsa Família. Bolsa Família, aí, né, é importante, mas dá 600 reais para os pobres. E o Bolsa Banqueiro, que dá 1 trilhão para os banqueiros.
Isso é injusto. Ou seja, a esquerda à qual eu pertenci e me desiludi com ela, teve... Olha, vamos pegar os últimos 20 anos de Brasil. 12 de Lula, Lula 1, Lula 2 e agora Lula 3. 12 anos vai chegar de Lula. 4 de Dilma, do primeiro mandato. 16. E mais 2 de Dilma. 18. 18 anos. E o que mudou? Os ricos ficaram cada vez mais ricos. A concentração de renda aumentou. A carga tributária aumentou. Eu só lamento uma coisa. Bolsonaro perdeu uma grande oportunidade. Eu não nego, não. Meus amigos às vezes ficam chateados comigo. Pô, você votou em Bolsonaro? Votei. Eu votei em Bolsonaro porque eu não queria votar no PT. Porque eu conheço o PT. Eu não estou falando como uma pessoa que viu na televisão, que assistiu. A chapa de 1998 era Lula-Brizola. Lula-Brizola. O coordenador da chapa pelo PT era José Dirceu e pelo PDT era eu. Quando eu falo do PT, eu falo de cadeira, porque eu sei os caminhos tortuosos, né? Agora eu vejo o cara dizer que é inocente e devolveu 100 milhões. Qual foi a oportunidade que o Bolsonaro perdeu? Hã? A oportunidade que o Bolsonaro perdeu. Romper com esse sistema. Ele tinha que romper com esse sistema. Porque a hora que ele rompesse com esse sistema, ele ia ganhar um grande apoio popular. Ele tinha esse apoio popular? Não, ele tinha esse apoio popular por outro motivo. Entendeu? Mas ele não tinha pelo entendimento de uma mudança profunda. Entendeu? Assim, falta... Como romper com o sistema? Que você que tentou romper com o sistema, pelo menos você foi empenado de todas as maneiras. Eu sei, mas ele já estava lá. Ele entrou no momento que ele ganhou, vamos dizer, a história confluiu para ele, tudo caminhou para ele, ele ganhou. Sentado ali, meu amigo. Ó, vamos mudar essa história aí. Ele teria que passar por cima do Congresso e do Supremo. Não tinha, não. Não tinha, não. Não tinha, não. Olha, só tem uma coisa que mete medo em político. Povo. Povo na rua. O Bolsonaro, em alguns momentos, até fez grandes manifestações, né? Mas eu não estou falando aqui em golpe, não estou falando nada, não. Mas se ele mexe na economia para fazer com que os que ganham muito ganhassem menos e mexer com a parte de baixo, aí ele ganhava o Brasil. Entendeu? E assim, eu conheço bem Bolsonaro, porque eu fui deputado junto com ele, né? Bolsonaro é uma figura que tem as suas limitações, vamos dizer assim, do ponto de vista de conhecimento econômico. Ele mesmo dizia, não entendo nada, eu tenho meu posto Ipiranga aqui, que é o Paulo Guedes. E assim, falta a ele um pouco de embasamento de história. Porque eu lá atrás, né, no tempo em que eu comecei a estudar política, com 15 anos, eu tive que estudar tudo. O Olavo de Carvalho, que ele desenterraram agora, né, eu conheço há muitos anos. Estudei muito. Assim como eu estudei Marx, assim como eu estudei a Revolução da China, de Mao Tse-tung, assim como eu tenho várias fotos com Fidel Castro, tanto lá em Cuba quanto aqui no Rio. Eu conheci Tony Blair, pude conversar com ele. Eu conheci François Mitterrand. Eu participei de várias reuniões da Internacional Socialista e vi os erros que foram cometidos, e não foi por falta de alerta. E eu pude perceber, ao longo do tempo, que a esquerda tem uma vocação para a ditadura que eu nunca vi. Porque todos os lugares onde tem governos de esquerda são hoje
ditaduras. Ah, garotinho, a China não é uma ditadura. A China é um exemplo à parte. Ela faz um regime híbrido. Ela é comunista para dentro e capitalista para fora. Mas é uma ditadura. Mas é uma ditadura. Mas é uma ditadura. Como é que funciona lá? São eleitos 2.000 integrantes do Congresso do Povo. Cada cantinho da China elege seu representante. Vão lá e referendam o presidente escolhido pelo Comitê Central do Partido Comunista Chinês. E teve 100% de votos. A última eleição foi 100%. Quem é que vai votar 100%? Todo o povo inteiro votaram mesmo. Não, é eleição indireta. Ah, sim, direto. Que quem vota são os delegados.